Bem-vindo ao canal Lições e Histórias. Aqui a gente não conta história por contar, a gente conta para aprender. Hoje vamos até Portland, no estado do Oregon, nos Estados Unidos, uma cidade conhecida pela chuva quase diária, pelas cafeterias em cada esquina e pelos restaurantes de bairro que atravessam gerações inteiras. Vamos acompanhar Lucas Martinez, 42 anos, chefe e dono do restaurante Rosa's Kitchen, que descobriu que a própria esposa estava conspirando para roubar tudo o que a avó dele ergueu com 30 anos de sacrifício. O que Carla não sabia é que Lucas tinha uma arma guardada que ninguém ao redor dele jamais imaginou existir. Guardem esse nome, porque antes de acabar, vocês vão entender tudo. Mas antes de começar, dê uma passadinha no botão de inscrição, se ainda não fez isso. E me conta nos comentários de onde você está assistindo. Isso faz parte da história também. Então vamos lá. Lucas Martinez tinha 42 anos e uma regra que nunca quebrou em 15 anos de cozinha profissional: chegar antes de todo mundo. Não era hábito de madrugada, era ritual. O silêncio da Rosa's Kitchen, às 7h30 da manhã, antes das primeiras facas, antes do barulho do óleo aquecendo, antes das vozes, era o único momento do dia em que o restaurante pertencia só a ele. Naquela manhã de 14 de fevereiro de 2024, uma quarta-feira cinzenta que marcava exatamente 2 anos desde que Lucas e Carla haviam trocado alianças num jardim no sudeste de Portland, ele estava especialmente comprometido com o ritual. Havia chegado às 7h20, 2 horas antes da abertura. A despensa cheirava a cominho e canela, resquícios do expediente anterior. Pela janela que separava o escritório dos fundos do salão principal, ele via a luz fria de fevereiro filtrando pelos grandes vidros da fachada que dava para Southeast Hawthorne Boulevard. Lucas tinha escolhido o cardápio para o jantar de aniversário com semanas de antecedência. Risoto de açafrão com cogumelos morel do Oregon, o prato que havia feito para Carla na primeira vez que ela jantou ali, 4 anos atrás. Estava no meio da mise en place quando o celular vibrou sobre o balcão de inox, às 9h47 da manhã. Mensagem de Carla. Feliz aniversário, meu amor. Fui correndo para uma reunião. Te vejo esta noite. Com saudades. Por um segundo, Lucas sentiu aquele aperto no peito. Aquele impulso de achar que as coisas podiam melhorar. Os últimos meses tinham sido pesados entre os dois. Uma distância que ele não sabia nomear, mas sentia toda noite, como um móvel que alguém tivesse empurrado 2 centímetros do lugar certo. Estava prestes a responder quando um movimento no salão chamou atenção pelo vidro do escritório. Uma peça de roupa vermelha, uma postura que o fez pausar antes de o cérebro processar o porquê. Lucas levantou os olhos. Viu Carla sentada numa mesa próxima à janela da frente, a menos de 10 metros do escritório. Não estava em reunião nenhuma. Estava no restaurante dele. E não estava sozinha. O homem sentado à frente dela tinha porte familiar. O cabelo escuro com a entradinha do lado esquerdo. Os ombros ligeiramente inclinados para frente, no modo de quem está completamente relaxado. Lucas ficou olhando para a nuca daquele homem, tentando organizar o que o corpo já havia reconhecido antes da mente. Então o homem se virou levemente para chamar o garçom e Lucas viu o perfil. Precisou de 1 segundo, só 1 segundo, mas esse segundo ficou. Era Diego Henrique Martinez, irmão mais novo de Lucas, 36 anos. O mesmo Diego que cresceu no quarto ao lado, que Lucas havia ensinado a andar de bicicleta num estacionamento vazio quando tinham 12 e 6 anos, que havia ligado às 2 da manhã de uma quinta-feira chuvosa de 2015 chorando porque o relacionamento dele tinha acabado, e Lucas havia ficado no telefone 2 horas sem dormir porque era o que irmãos fazem. O mesmo Diego que havia segurado a aliança do casamento deles 2 anos antes,
que havia olhado nos olhos do irmão mais velho com um sorriso que era de verdade porque Lucas conhecia cada variação do sorriso dele desde criança. Aquele Diego. Carla se levantou, contornou a mesa, passou os braços em volta do pescoço de Diego por trás e o beijou. Não foi um cumprimento. Foi um beijo longo, íntimo, do tipo que conta uma história inteira sem precisar de palavras. O celular de Lucas escorregou da mão e bateu na bancada de inox com um estalo metálico. Há traições que a gente reconhece pela lógica e há traições que a gente reconhece pelo corpo antes de qualquer pensamento. Lucas não gritou, não jogou nada. Os ombros subiram num reflexo involuntário, as mãos fecharam e o único movimento que ele fez foi desligar o fogão, como se a parte mais funcional do cérebro ainda estivesse presente enquanto o resto processava o impacto. Observem, até na crise, esse homem apagou o fogão. 15 anos de cozinha profissional não saem nem quando o chão some. Ele foi em direção à porta do salão. Estava com a mão na maçaneta quando uma mão firme pousou no ombro dele por trás. Lucas se virou. Em pé, no corredor dos fundos, vestindo jaqueta preta e expressão de quem acabava de ver exatamente o mesmo que ele viu, estava a detetive Sarah Morgan. Amiga desde o colégio, cabelos curtos, olhar escuro e direto, o distintivo da polícia de Portland preso discretamente no cinto. Espera! Voz baixa, firme. Não vai lá, Lucas. Ainda não. Lucas ficou parado olhando para ela. A visão embaçou levemente. Sarah, como você está? Venho às vezes nos dias de folga. Ela fez um gesto discreto para o balcão, onde uma xícara pela metade ainda fumegava. Cheguei há 20 minutos. Vi os dois entrando. Vi a sua cara através dessa janela. Apertou o ombro dele com firmeza. Se você entrar agora emocional, sem nada na mão, você os avisa. Você perde qualquer chance de descobrir o que está realmente acontecendo por trás disso. Eu sei o que está acontecendo, Lucas disse, a voz mais rouca do que pretendia. Você viu o que eles queriam que parecesse? Ela respondeu com a precisão de quem escolhe as palavras por profissão. Isso é diferente. Em 10 anos de casos domésticos, aprendi uma coisa. Quem tem coragem de fazer isso no estabelecimento do cônjuge geralmente está tramando algo maior do que o que aparece. Vai para casa agora. Escritório, computador, documentos, documenta tudo, fotografa e me liga. Pressionou um cartão na mão de Lucas. Mas se confrontar agora sem prova, eles negam. Você vai parecer o desequilibrado da história. Lucas olhou para o salão uma última vez. Diego estava se levantando, colocando a carteira no bolso, deixando uma nota sobre a mesa. Carla havia desaparecido. Tá bem, Lucas disse. Tá bem. No segundo em que Diego saiu pela porta da frente às 9h52 da manhã, Lucas pegou o casaco, as chaves e saiu pelo corredor dos fundos. Não disse nada para Carmen, que arrumava as mesas para o almoço. Saiu com o avental ainda no corpo e entrou no carro no frio de fevereiro de Portland, as mãos sobre o volante. Aqui vale uma pausa rápida para quem não conhece Portland no inverno. A cidade fica no noroeste dos Estados Unidos e acumula chuva de outubro a março sem cerimônia nem pedido de desculpa. Fevereiro ali não é o fevereiro gelado de neve dos filmes americanos. É aquele frio úmido, insistente, que não congela a água, mas congela a disposição de qualquer pessoa. É o tipo de temperatura que te faz questionar decisões. Naquela manhã, enquanto Lucas dirigia pelas ruas vazias do sudeste de Portland, a chuva fina batia no para-brisa num ritmo constante e completamente indiferente ao que estava acontecendo dentro daquele carro. O percurso até a casa deles no nordeste de Portland devia levar 12 minutos. Lucas fez em 8. Entrou pela porta da frente e a casa estava em silêncio. Tudo no lugar. As fotos do casamento na parede, os livros de culinária na prateleira, a caneca de Carla na pia.
Tudo em silêncio, tudo no lugar, e absolutamente nada mais igual. Lucas foi direto para o escritório de Carla. A porta estava meio aberta, a mesa coberta de papéis. Havia uma xícara de café, pela metade ainda sobre a mesa, o vapor já sumido. Ela havia saído com pressa, no meio do trabalho, provavelmente chamada por Marcos antes do previsto. O tipo de pressa que faz uma pessoa metódica deixar portas abertas. O documento no topo da pilha era uma petição de dissolução de casamento. Tribunal do Condado de Multnomah, Estado do Oregon. Carla Mendes Martinez como requerente. Lucas Eduardo Martinez como requerido. A assinatura dela estava lá, em tinta azul. A linha da assinatura de Lucas estava vazia. Embaixo havia um laudo de avaliação patrimonial. Rosas Kitchen. 2,8 milhões de dólares. Para entender o tamanho disso em termos concretos, um restaurante de bairro em Portland, avaliado em quase 3 milhões, não é uma lanchonete de esquina. É patrimônio erguido ao longo de décadas. 30 anos de trabalho da avó Rosa e 10 de Lucas. O resultado de acordar às 5 da manhã, fechar depois da meia-noite, pagar fornecedor em dia, construir reputação prato a prato, tudo numa folha de papel que alguém pretendia arrancar da mão dele. Lucas continuou folheando. Um e-mail impresso de Marcus Brennan, diretor de aquisições do Cascade Dining Group, datado de 3 de novembro de 2023. Carla, estamos prontos para fechar assim que você garantir a procuração. A oferta de 2,8 continua de pé. Garanta que ele esteja fraco o suficiente para assinar antes do prazo. Uma vez que a transferência for concluída, depositaremos os valores na conta offshore. Outro e-mail, de 11 de fevereiro. O contato confirmado. Está a bordo e vai ajudar com o ângulo emocional. O contato. Lucas revirou a pilha até o fundo. Havia um print de troca de mensagens. O nome do contato fez sua visão estreitar. Diego. Mas havia algo mais. Uma frase no e-mail de Marcos que Lucas leu 3 vezes porque precisou de 3 leituras para aceitar o peso. Garanta que ele esteja fraco o suficiente para assinar. Fraco o suficiente. Lucas foi ao banheiro de Carla. A bolsa de viagem dela estava aberta sobre a banheira, levemente desordenada, como se ela tivesse saído com pressa. Lucas foi olhando item por item até encontrar no fundo, entre um estojo e um frasco de perfume, um vidro marrom pequeno, sem marca visível. Leu o rótulo: xarope de Ipeca. Uso em casos de intoxicação para induzir vômito. Validade: março de 2025. O frasco estava na metade. Ficou parado no banheiro por um tempo que não soube medir depois. Desde novembro, havia acordado quase todo dia com náusea. Uma exaustão que não melhorava com descanso. Cólicas abdominais que chegavam em ondas, especialmente de manhã. Tinha ido ao médico 2 vezes. Os exames não apontaram nada. Provavelmente estresse, disseram. Tente descansar. E ele havia acreditado, porque esse é o tipo de resposta que a gente aceita quando confia em quem está do lado. Garanta que ele esteja fraco o suficiente para assinar. Ela estava colocando aquilo no café dele, toda manhã. Enquanto sorria, enquanto dizia bom dia, enquanto ele engolia a xícara e ia trabalhar se sentindo destruir por dentro. Não foi estresse, não foi burnout, foi veneno. Aqui tem um detalhe que quem é do Brasil talvez não saiba. O xarope de Ipeca foi amplamente usado nos Estados Unidos durante décadas como remédio caseiro de primeiros socorros para intoxicações acidentais. A ideia era induzir o vômito para expelir substâncias perigosas ingeridas. Hoje, o produto é desaconselhado pelos médicos americanos, porque, quando usado de forma continuada, causa dano gastrointestinal grave. Em doses diárias ao longo de 3 meses, os efeitos se acumulam. Desidratação progressiva, fraqueza muscular,
Dano à mucosa do estômago, não mata na hora, vai destruindo devagar. Era exatamente o que estava acontecendo com Lucas. Isso não é coincidência, é padrão. Lucas voltou ao escritório com o frasco na mão. Abriu o laptop de Carla. A senha era o nome do restaurante português preferido dela em Lisboa, onde haviam passado a lua de mel. A tela desbloqueou. Encontrou a cadeia de e-mails com Marcus Brennan. Garanta que ele esteja fraco o suficiente para assinar. O produto está funcionando. Ele está perdendo peso e mal consegue terminar o expediente. Assim que a procuração for assinada, transferimos o restaurante. O valor vai para a conta das Ilhas Cayman. Depois encontrou as mensagens com Diego. A mais recente era de 13 de fevereiro, véspera do aniversário deles, às 11h47 da noite. Diego: amanhã é o aniversário dos dois. Você vai conseguir aguentar o dia? Carla: manda uma mensagem bonita de manhã. O que importa é que até outubro isso acaba. Você e eu, Diego. Nossa vida, nossa família. Diego: você tem certeza que quer ter filho comigo? Isso é sério, Carla. Carla: tenho certeza. Logo a gente começa a tentar. Promessa. Diego: eu confio em você. Sempre confiei. Essa última frase. Eu confio em você. Sempre confiei. Lucas ficou olhando para ela por um tempo. Havia algo que precisava confirmar. Voltou ao laptop e procurou por procedimento e clínica. Encontrou uma confirmação de agendamento de dezembro de 2021, 2 meses antes do casamento deles. Hospital Universitário de Saúde do Oregon. Procedimento eletivo, laqueadura tubária bilateral. 2 meses antes de casar com Lucas, e agora ela prometia ao amante uma gravidez que biologicamente era impossível. Essa aqui é a aula. Carla não estava apenas traindo o marido. Estava usando o amante como ferramenta, mantendo-o comprometido com o plano através de promessas que ela controlava com precisão cirúrgica. E Diego, que Lucas havia visto crescer, que havia ensinado a sovar massa aos 8 anos, que havia ajudado a pagar a escola técnica de culinária quando os dois não tinham quase nada, estava do lado errado. Naquela tarde, isso era o que Lucas sabia. E isso doía de um jeito que nenhum outro detalhe daquele dia havia conseguido provocar. Lucas fechou o laptop. Ficou parado na cadeira do escritório de Carla, olhando para a janela, a chuva escorrendo pelo vidro lá fora. Coletou uma amostra de prova naquela tarde. Havia sobrado café na jarra de vidro sobre o fogão. Pegou um pote de especiaria vazio, lavou, esperou secar e despejou o que restava. Fechou com tampa, colocou na mochila. No dia seguinte, 15 de fevereiro, Lucas acordou às 6h30. Fez o café ele mesmo pela primeira vez em meses. Carla ainda dormia. Esperou ela se levantar, esperou ela ir para a cozinha e viu. Carla estava de costas para ele, organizando as xícaras. Em menos de 5 segundos, com um gesto casual, quase automático, com a naturalidade de quem coloca açúcar, ela tirou o frasco do bolso do roupão, inclinou sobre a xícara de Lucas, pingou. Tampou o frasco e o devolveu ao bolso antes de girar o corpo com uma xícara em cada mão e um sorriso no rosto. Notem o gesto. A mão que pinga o veneno e a mão que entrega a xícara são partes do mesmo movimento contínuo, sem hesitação, sem culpa, sem nenhum sinal externo de que algo estava errado. Esse é o comportamento de quem treinou aquilo até virar hábito. Bom dia, amor. Café do jeito que você gosta. Lucas pegou a xícara, encostou nos lábios, não tomou. Quando Carla foi tomar banho, despejou o café no ralo, guardou a xícara vazia na mochila e saiu. Às 8 da manhã, estava no estacionamento do Laboratório Médico Providence, na Northeast Gleason Street. Aqui tem uma coisa que o brasileiro em geral desconhece completamente.
Nos Estados Unidos, é possível contratar análises toxicológicas particulares em laboratórios certificados sem passar pelo plano de saúde, sem registro no prontuário médico. O resultado tem validade legal plena se o laboratório for certificado pelo órgão regulador federal. Diferente do Brasil, onde a maior parte dos exames passa pelo convênio e gera registro automático, lá você paga de forma discreta e o laudo tem o mesmo peso jurídico. Lucas pagou com um cartão pessoal que não era compartilhado com Carla e pediu que não fosse faturado para o seguro do casal. A doutora Rachel Bennett recebeu ele numa sala de exames pequena, expressão profissional, óculos de armação fina. Ela examinou o pote, ouviu o relato e fez a pergunta que os médicos deveriam fazer mais vezes. Você está seguro em casa? Lucas disse que sim, que precisava das provas antes de qualquer passo. 72 horas, ela disse. O resultado é admissível em tribunal. Lucas pagou $127,50 em dinheiro. Saiu para o estacionamento frio e ficou sentado no carro sem ligar o motor. O pote tinha ido embora. As provas estavam em andamento, e lá fora a chuva continuava, indiferente. No dia 18 de fevereiro, o celular tocou com um número desconhecido, enquanto Lucas preparava o molho para o serviço do jantar. Lucas, aqui é a doutora Bennett. O resultado saiu. Precisamos conversar pessoalmente. O laudo deslizou pela mesa. Uma linha estava marcada em amarelo. Xarope de Ipeca detectado, 15 mililitros por 250 mililitros de amostra. A essa concentração, a doutora explicou com a voz estável, administrado diariamente ao longo de meses, provoca náusea crônica, vômito, fadiga, dor abdominal e fraqueza geral progressiva. Os efeitos acumulados incluem desidratação, desequilíbrio eletrolítico e dano à mucosa gastrointestinal. Pausa. Lucas, alguém está te envenenando de forma deliberada há pelo menos 3 meses. 3 meses. Novembro. Você precisa ir à polícia, ela disse. Preciso de mais do que isso primeiro, Lucas respondeu. Dobrou o laudo com cuidado. Ela tem dinheiro, tem advogado e vai dizer que eu mesmo coloquei o xarope no café para incriminá-la. Preciso de provas que não deixem margem. A doutora Bennett anotou um segundo número no verso do cartão. Celular pessoal. Dia ou noite. Naquela noite, Lucas foi à casa da avó Rosa. A casa ficava a 20 minutos do restaurante, num bairro tranquilo do sudeste de Portland. Lucas não havia tocado em quase nada desde que ela morreu, 5 anos atrás. O quarto ainda cheirava ao perfume dela, Chanel número 5, o único luxo que ela se permitia. As paredes cobertas de fotos, a Rosa's Kitchen nos primeiros anos, uma loja minúscula na Division Street, a avó com avental e farinha nas bochechas. Lucas, criança, de 6 anos, num banquinho ao lado dela, aprendendo a sovar massa. E numa das fotos, Lucas, de uns 20 anos, segurando um menino de uns 14 nos ombros, os dois rindo de algo fora do quadro. Diego. Lucas ficou olhando para aquela foto mais tempo do que pretendia. Foi até a cômoda antiga no canto. Em cima, no lugar de honra, estava o caderno de receitas. Não o impresso que vendia na loja. O mais antigo, um diário encadernado em couro, 45 anos de uso, as capas amolecidas de tanto manuseio. Cada receita que a avó havia aperfeiçoado na vida estava ali, escrita na caligrafia cuidadosa e inclinada dela. Quando virou o caderno para colocar no colo, uma quina da capa dianteira prendeu no punho da camisa e puxou levemente. Lucas ouviu um som suave, uma abertura. A encadernação de couro havia se separado levemente da lombada, revelando um espaço que não era o papelão esperado. Papel. Lucas puxou com cuidado. Havia 3 folhas dobradas escondidas ali dentro. A primeira era uma carta manuscrita. Letra da avó Rosa.
Ele conhecia cada traço daquela caligrafia como conhecia o próprio nome. Meu querido neto Lucas, se você está lendo isso é porque eu já fui. E é porque alguém tentou te trair. Eu sempre soube que esse dia poderia chegar. Quem constrói algo de valor cria inveja. Por isso fiz um plano para te proteger mesmo depois de partir. Há um fundo em seu nome de $850 mil, administrado pelo advogado Benjamin Hartley, meu amigo de 40 anos. O fundo tem uma única condição. Só pode ser acessado se houver prova de que alguém está tentando tomar a Rosa's Kitchen de você. Se você encontrou esta carta, acredito que você tem essa prova. Ligue para o Benjamin, mostre o que encontrou. Ele vai ajudar você a ativar o fundo. Use o dinheiro para se proteger, para proteger o restaurante, para lutar de volta. Esta é a sua arma, meu menino. Use com sabedoria. Te amo sempre. Avó Rosa. Lucas leu a carta 3 vezes. As lágrimas escorregaram sem que ele tentasse segurar. Ela sabia. Havia passado décadas construindo não apenas um restaurante, mas um escudo. Havia guardado aquilo num lugar que só alguém que realmente precisasse encontraria. Contexto importante para entender o peso disso. $850 mil nos Estados Unidos é mais do que uma reserva. É uma ferramenta. Com esse valor, Lucas poderia contratar os melhores advogados de Portland por anos, custear investigações privadas, perícias, laudos forenses e ainda sobrar. A avó não havia deixado apenas um restaurante. Havia deixado uma fortaleza financeira para o dia em que alguém tentasse tomar o que era dele. A segunda folha era um certificado do Wells Fargo Bank, datado de janeiro de 2015. Fundo Familiar Rosa Martinez. Valor principal, $850 mil. A terceira era um cartão de visita. Benjamin Hartley, advogado, Hartley e Associados. Lucas ficou longo tempo sentado na borda daquela cama com a carta na mão. Depois se levantou e foi até a janela. Os postes acendendo um a um na garoa de fevereiro. Amanhã ligaria para Benjamin Hartley. Na manhã de 21 de fevereiro, o escritório de Hartley e Associados recebia Lucas num prédio antigo de tijolos pré-guerra na Third Avenue, no centro de Portland. Teto alto, corrimão de madeira, cheiro de livros velhos e polimento de móveis. Um advogado de 65 anos com cabelos brancos penteados para trás saiu para recebê-lo. Benjamin Hartley apertou a mão de Lucas com firmeza. Depois, ficou um momento olhando para o rosto dele. Você tem os olhos dela, disse simplesmente. Da Rosa. Para mim foi um privilégio ser amigo dela por 40 anos, disse Hartley. Ela falava de você sempre, orgulhosa de um jeito que enchia o ambiente. Lucas colocou o envelope pardo sobre a mesa. Hartley abriu com cuidado, lendo cada documento em silêncio. A carta da avó, o laudo toxicológico, a petição de divórcio com a assinatura de Lucas claramente forjada, os e-mails impressos de Marcus Brennan. Quando terminou, fechou a pasta e olhou para Lucas com a expressão de um homem que processou situações graves o suficiente para saber quando uma cruzou o limite. Lucas, ele disse, isso não é só fraude, é tentativa de homicídio. Aqui cabe uma observação legal. No sistema americano, envenenar alguém de forma deliberada e continuada para enfraquecê-lo a ponto de assinar um documento legal pode ser enquadrado como agressão agravada, coerção e, dependendo da intenção comprovada, como tentativa de homicídio qualificado. Para quem é do Brasil, o equivalente seria lesão corporal dolosa com agravante de premeditação combinada com coação mediante violência, que no Código Penal brasileiro se soma ao estelionato quando há fraude documental envolvida. Em qualquer sistema, é cadeia. Vou entrar com petição de emergência hoje, disse Hartley. Vamos pedir ao tribunal 3 coisas. Ordem de restrição temporária congelando todos os ativos do casal
incluindo a Rosa's Kitchen, ela não conseguirá vender nem transferir nada. Ativação imediata do fundo da sua avó para que você tenha recursos agora. E abertura de investigação criminal das atividades de Carla e de Marcus Brennan. Com esse nível de evidência, o juiz pode responder em 48 horas. Lucas sentiu algo que não sentia há semanas: solidez. Tem uma detetive, ele disse. Sarah Morgan, da polícia de Portland. Preciso levar tudo para ela também. Contate ela assim que sair daqui, disse Hartley. Porque quando essa petição for protocolada, Carla vai perceber que algo mudou, e gente com muito a perder faz coisas imprevisíveis quando se sente encurralada. Esse detalhe vai fazer sentido depois. No sábado seguinte, Lucas encontrou Sarah Morgan no Stumptown Coffee Roasters da Southeast Division Street. Às 11h15 ela entrava, jaqueta preta, distintivo no cinto, o mesmo olhar alerta de sempre. Para quem nunca viu, o Stumptown é mais do que uma cafeteria. Portland é considerada a capital mundial do café artesanal. Um movimento que nasceu ali nos anos 90 e tem influência em toda a gastronomia global. Diferente do Brasil, onde café bom é forte e simples, lá o ritual envolve origem do grão, método de extração, temperatura da água. Tem gente que passa mais de 20 minutos preparando uma xícara, e gente que acha isso completamente normal. Sarah recebeu o envelope pardo sem dizer nada. Leu cada folha sem pressa. Quando chegou no laudo toxicológico, os olhos se apertaram. Quando chegou nos e-mails de Marcus Brennan, a mandíbula endureceu. Ela te envenenou por quanto tempo? 3 meses, de novembro até fevereiro. Isso é tentativa de homicídio, Sarah disse, com a objetividade de quem não precisa exagerar para causar impacto. Envenenamento com intenção de coagir é agressão agravada no mínimo, e esse Marcus Brennan cai junto. Conspiração, cumplicidade. Notem o que Lucas estava fazendo nesse momento. Em vez de ceder à raiva, que seria a reação mais humana do mundo, ele estava pensando como alguém que quer ganhar, não apenas reagir. Há uma diferença enorme entre esses dois modos de existir numa crise. Preciso de algo mais direto, Lucas disse. O laudo prova que havia ipeca no café. Não prova que ela colocou. Um bom advogado pode trabalhar com dúvida razoável. Câmera, disse Sarah. Instala uma câmera oculta no escritório dela. Oregon é estado de consentimento de uma parte. Você pode gravar dentro da casa conjugal legalmente, sem avisar ela. Se ela falar sobre o plano em casa, você tem áudio e vídeo. Ela escreveu um segundo número no verso do cartão. Celular pessoal. Se qualquer coisa mudar, se você sentir que está em perigo, liga para o 91 primeiro, depois para mim. Lucas comprou a câmera naquele mesmo dia, pela internet. Entrega em 2 dias. Na manhã de segunda-feira, enquanto Carla estava fora, instalou o dispositivo dentro do porta-retratos na escrivaninha do escritório dela. A foto do casamento dos dois, sorrisos que agora pareciam pertencer a outra vida. A câmera era menor que um batom, gravava áudio e vídeo com clareza e salvava tudo numa nuvem que só ele conhecia. Existe uma certa ironia involuntária em esconder uma câmera de vigilância dentro da foto de casamento. Se o porta-retratos pudesse falar, diria que nunca tinha sido tão útil na vida. Depois disso, as semanas seguintes foram uma peça de teatro que Lucas precisava interpretar a cada dia. Ele acordava. Tomava o café que fazia ele mesmo. Via Carla fazer o dele, pingando o xarope com a naturalidade de quem coloca açúcar, e despejava fora no primeiro momento que ficava sozinho. Respondia às mensagens dela com a mesma afetividade de sempre. Jantava com ela às vezes, escutava ela falar sobre trabalho, sobre amigos, sobre um restaurante que queria conhecer no bairro Pearl. Respondia com interesse. Sorria quando precisava sorrir. Se Carla soubesse que esses jantares tranquilos eram os últimos meses de liberdade dela, talvez tivesse escolhido conversas mais memoráveis do que a lista de espera do restaurante do bairro Pearl.
Representar normalidade quando se está por dentro do caos é uma das tarefas mais exaustivas que um ser humano pode executar. Não é fraqueza segurar a reação, é força. A diferença entre quem age por impulso e quem age por estratégia costuma ser exatamente esse momento. Quando a dor chega e a pessoa decide se vai deixá-la comandar ou se vai usá-la como combustível. Foi numa terça-feira à noite de fim de fevereiro que Lucas encontrou o que mudou tudo. Estava no quarto, laptop no colo, fones de ouvido, revisando as gravações da câmera. Na maior parte, imagens sem valor. Carla digitando, Carla ao telefone com fornecedores, Carla bebendo vinho sozinha. Mas na gravação de 27 de fevereiro, às 14h47, havia algo diferente. Carla estava sozinha no escritório, o celular pressionado contra o ouvido. Lucas subiu o volume. Rick, sou eu, Carla. A gente se conheceu no mês passado por Marcos. Pausa. A voz do homem do outro lado era abafada, mais audível. Lembro sim, o que houve? Carla continuou com a voz tranquila, como quem está pedindo um serviço de manutenção qualquer. Preciso de um serviço. No restaurante Rosa's Kitchen, na Southeast Hawthorne Boulevard, número 428. Você sabe fazer inspeção de linha de gás? Inspeção sim, o que precisa? Preciso que você afrouxe um dos registros, disse Carla. Não muito. O suficiente para ter um vazamento lento. Aquele que não cheira logo, mas que, quando alguém ligar o fogão em potência alta por tempo suficiente, cause uma explosão. Silêncio na linha. Você está falando sério? Perguntou a voz. $5.000 em dinheiro, disse Carla. 28 de outubro, às 8 da noite. Garanto que ele estará lá sozinho, fechando o expediente da cozinha. Ninguém mais. Outra pausa. Rick, vai parecer acidente. Prédio antigo, linha antiga. O perito vai assinar como falha de manutenção. Meu marido não vai sair. Eu herdo o restaurante como viúva e fecho com o Cascade Dining Group no dia seguinte. A voz de Rick ficou mais baixa. Olha, eu não sei. Isso é sério demais. Você tem até 15 de março, Carla disse. Depois disso, a oferta some. Me liga. A ligação caiu. Carla colocou o celular sobre a mesa, abriu o laptop e começou a trabalhar, como se tivesse acabado de marcar uma consulta médica de rotina. Lucas pausou a gravação. 28 de outubro, 8 da noite. Ela queria ele dentro do restaurante sozinho quando a explosão acontecesse. Não era roubo. Era assassinato. Exportou o arquivo de vídeo. Salvou 3 cópias. No celular, num pendrive escondido na mochila, num e-mail numa conta que Carla desconhecia. Depois, abriu o aplicativo de mensagens e digitou para Sara. Tenho algo. Pode se encontrar amanhã cedo? É urgente. A resposta veio em 30 segundos. 7 horas. Minha sala. O que é? Lucas digitou. Carla contratou alguém para me matar. Tenho em vídeo. 3 pontos apareceram. Depois... Meu Deus, Lucas! Você está seguro agora? Sim, ela está dormindo. Trava a porta. Te vejo às 7. Lucas travou a porta. Voltou para a cama. Ficou olhando para o teto enquanto o barulho da respiração de Carla chegava suave do outro corredor. Regular, calma, do jeito de quem não tem peso nenhum na consciência. Não sentia medo. Sentia clareza. 28 de outubro estava a 8 meses de distância. Mas Carla não sabia que ele já sabia. E quando alguém não sabe que você sabe, você escolhe quando e como o jogo acaba. Na manhã de 5 de março de 2024, Lucas entrou no escritório de investigações Anderson, na Southwest Morrison Street, no centro de Portland. O lugar cheirava a café velho e papel acumulado, e havia uma planta de plástico verde garrafa sobre a mesa de recepção
que claramente nunca havia enganado ninguém quanto à sua natureza. Tom Anderson, 50 e poucos anos, cabelo grisalho cortado rente, estava atrás de uma mesa coberta de pastas e copos de isopor empilhados. Lucas havia contratado Tom 5 dias antes, logo depois de mostrar o vídeo da câmera para Sarah. Sarah havia aberto investigação oficial, conseguido mandados e orientado Lucas a ficar quieto. Mas Lucas precisava entender o tamanho daquilo. Precisava saber até onde Diego estava metido. Por isso havia contratado Tom, para seguir os dois durante o mês de março e documentar tudo. Tom deslizou uma pasta grossa pela mesa. Relatório preliminar. 5 dias de acompanhamento. Lucas abriu. Fotografias. Carla e Diego na entrada do Hotel Marriott, na Southwest 6th Avenue. Carla e Diego numa mesa de canto no restaurante Clyde Common, mãos unidas sobre a toalha. Carla e Diego num estacionamento de supermercado, ela com a cabeça apoiada no ombro dele, os dois rindo. Eles se encontram 3 vezes por semana, disse Tom, sempre no Marriott, entre 2 e 5 da tarde, quando você está no restaurante. Entram com o nome falso Thompson, pagamento em dinheiro. Tem mais? Lucas perguntou. Tom puxou outra foto. Seu irmão está frequentando uma clínica de fertilidade, Portland Fertility Center, na Northeast Gleason, 2 vezes por semana, terças e quintas, 10 da manhã. Começou em janeiro. Lucas olhou para a foto. Diego saindo da clínica com uma pasta debaixo do braço, expressão concentrada. Aqui Lucas precisou parar e processar uma informação que mudava tudo sobre Diego. Não era um homem sendo usado de forma passiva. Era um homem que estava comparecendo a consultas de fertilidade porque havia acreditado que Carla queria ter um filho com ele. Era um homem que estava construindo na cabeça uma família inteira, uma vida nova, um futuro que ele chamava de liberdade. E para construir esse futuro, havia concordado em ajudar a destruir o irmão que o havia criado. Tem uma diferença entre alguém que comete um erro e alguém que se compromete com um erro mês após mês. Diego não havia tropeçado numa situação difícil. Diego havia escolhido, havia ido à clínica de fertilidade às terças e quintas, havia respondido às mensagens de Carla, planejando o futuro dos dois. Havia cruzado cada linha que um irmão não cruza e continuado andando. Isso não é fraqueza. É escolha repetida com pernas. Tem mais uma coisa, disse Tom, puxando a última foto. Ontem de tarde, os dois estavam numa cafeteria perto da livraria Powell's. Carla estava mostrando um documento para Diego. Não consegui chegar perto o suficiente para ver o conteúdo, mas dava para ver o cabeçalho. Ele entregou a foto. A câmera havia ampliado o suficiente para revelar o logotipo no topo da folha. Oregon Wellness Clinic, e embaixo, em letra menor, o nome do paciente, Diego Henrique Martinez. Lucas pegou o celular. Ligou para Sarah. Sarah, preciso que você verifique uma coisa. Registros médicos do Diego, especificamente sobre fertilidade. O silêncio durou 40 segundos. Lucas, Sarah disse de volta. Estou olhando o prontuário do Diego agora. Ele não tem nenhum histórico de problema de fertilidade. Todos os exames mais recentes mostram resultado completamente normal. Então, o documento que ela mostrou para ele é falso. O Oregon Wellness Clinic, que aparece como emitente, não existe no cadastro de clínicas licenciadas do estado do Oregon. Pausa. Lucas, ela fabricou laudos médicos inventados para convencer seu irmão de que precisava de tratamento de fertilidade, enquanto ela mesma está esterilizada e ele nunca vai ter filho nenhum com ela. Isso não é descuido, é escolha. Cada peça daquele plano havia sido montada com atenção. E Diego, que Lucas havia visto crescer, estava sendo manipulado tanto quanto o marido. Mas naquele momento, Lucas não sentia principalmente pena do irmão. Sentia algo mais complexo,
a dor específica de alguém que amou de verdade e foi usada por esse amor. Diego sabia que Carla era casada com o irmão. Sabia que estavam planejando uma fraude. Sabia que o irmão estava sendo enfraquecido para assinar documentos. E mesmo assim, continuava. Mesmo sendo enganado por Carla, Diego estava enganando Lucas de olhos abertos. Há uma diferença entre vítima e cúmplice. Diego era as duas coisas. E isso era o que tornava a dor de Lucas irresolvível da forma simples. Naquela tarde, Lucas tomou uma decisão. Não ia avisar Diego, não ainda. O que Lucas precisava era que a armadilha fosse completa, com todos os envolvidos no mesmo lugar, tudo documentado, sem brecha para negação ou fuga. E havia algo mais. Uma parte pequena de Lucas, que ainda era irmão mais velho. Queria que Diego estivesse presente no momento em que a mentira de Carla desmoronasse completamente. Que visse, que entendesse, sem possibilidade de construção posterior, tudo aquilo pelo qual havia optado. Os meses que se seguiram foram os mais longos da vida de Lucas. Sara havia convencido ele a esperar. A lógica era cirúrgica. Se prendessem Carla em março com o que tinham, um bom advogado poderia argumentar que a gravação era circunstancial, que Carla nunca havia confirmado a intenção final, que Rick talvez tivesse exagerado na interpretação do pedido. A prova mais forte seria prendê-la no ato, com o sabotador dentro do restaurante na data que ela mesma havia escolhido, com ela presente esperando que a explosão acontecesse, com tudo documentado e sem espaço para dúvida razoável. Então Lucas esperou. Continuou acordando todo dia. Continuou descartando o café envenenado. Continuou respondendo às mensagens de Carla com o carinho cuidadoso de quem não sabe de nada. Continuou abrindo a Rosa's Kitchen, preparando o serviço, atendendo os clientes, treinando a equipe, vivendo a rotina que era sua há 15 anos. E foi nessa rotina que a clareza foi chegando. Havia algo no ato de cozinhar que não deixava ele se perder completamente. O restaurante existia antes de Carla. Havia sido construído por uma mulher que acordava às 5 da manhã e ia dormir depois da meia-noite. O restaurante era real e pertencia a Lucas muito antes de qualquer outra pessoa entrar naquela porta. Ninguém tira o que é seu enquanto você está de pé. No começo de outubro, Diego apareceu no restaurante, sem aviso. Numa tarde de sábado, quando o salão estava cheio e Lucas estava na cozinha finalizando um serviço. Carmen veio avisar discretamente. Seu irmão está no balcão, disse que estava passando pelo bairro e quis dar um oi. Lucas ficou parado por um segundo com a faca na mão. Depois a colocou sobre a bancada, limpou as mãos no avental e foi ao salão. Diego estava no banco do balcão, o casaco aberto, a mesma postura descontraída de sempre. Quando viu Lucas, abriu o sorriso que Lucas conhecia desde que Diego tinha 6 anos. O sorriso de quem está genuinamente contente de ver o outro. Irmão, esse lugar está uma beleza. Sempre fico orgulhoso quando passo por aqui. Orgulhoso. Essa palavra. Lucas ficou olhando para Diego por um segundo, que durou mais do que o externo. Diego estava sentado no balcão do restaurante que, em menos de 4 semanas, deveria explodir com o irmão dentro. Estava sorrindo. Estava dizendo orgulhoso. E esse sorriso era o mesmo sorriso de sempre. Porque Diego havia aprendido desde criança a usar aquele sorriso. E Lucas havia passado 36 anos acreditando nele. Que bom que apareceu, Lucas disse, com uma voz que não traiu nada. Vai querer comer alguma coisa? Foco aqui. Esse é o momento mais difícil de toda a história. Não foi quando Lucas encontrou os documentos. Não foi quando viu o frasco de Ipeca. Foi aqui. Olhar nos olhos do irmão, ouvir a palavra orgulhoso e não deixar nada aparecer na própria expressão. Porque Diego não sabia que Lucas sabia. E Lucas precisava que continuasse assim.
Diego ficou 40 minutos. Comeu uma entrada, tomou um café, falou sobre o trabalho, sobre Portland, sobre um filme que havia visto na semana anterior. Saiu com um abraço no irmão, um cuida-se jogado para trás enquanto cruzava a porta e desapareceu pela calçada molhada da Hawthorne Boulevard. Lucas ficou parado atrás do balcão até a silhueta do irmão sumir na esquina. Depois, voltou para a cozinha, fechou a porta e ficou com as duas mãos apoiadas na bancada de inox por um tempo que não mediu, respirando devagar. Havia uma parte dele que queria acreditar que Diego havia ido ali porque sentia culpa, que o sorriso escondia arrependimento, não conforto, que aquele orgulhoso havia custado algo para ser dito. Mas Lucas conhecia o irmão e sabia que não era isso. Diego havia ido porque ainda achava que estava ganhando. E gente que acha que está ganhando sorri do mesmo jeito que sempre sorriu. No dia 25 de outubro de 2024, faltando 3 dias para a data que Carla havia escolhido para matar o marido, Lucas fez a ligação. Central de atendimento da Oregon Natural Gas. Aqui é Brenda. Como posso ajudar? Estou ligando da Rosas Kitchen, na Southeast Hawthorne Boulevard. Tenho sentido um cheiro fraco de gás perto do fogão nos últimos dias. Nada alarmante, mas achei melhor checar. A companhia levou 50 minutos para mandar um técnico. Ed Parker, macacão cinza, capacete, detector de gás portátil. Depois de alguns minutos de varredura, Parker apontou para uma conexão de latão atrás do fogão, perto da linha principal. Esse registro está afrouxado. Não o suficiente para vazar agora, mas se o fogão ficar funcionando em temperatura alta por tempo prolongado, o vazamento começa. Ele levantou o olhar para Lucas com a expressão de quem viu muita coisa. Isso não afrouxou sozinho. Parker trabalhou 20 minutos, apertou todas as conexões, rodou o detector por cada centímetro da linha. Pronto, tudo firme agora, mas vou precisar registrar o serviço. Lucas pôs a mão no bolso. Colocou cédula sobre o balcão. Minha esposa é muito ansiosa com esse tipo de coisa. Se ela souber que chamei a companhia de gás, vai imaginar o pior durante semanas. O problema está resolvido. Esse é o seu agradecimento por vir tão rápido. Pausa. Sem registro desta vez. Parker olhou para as notas, depois para Lucas, depois embolsou o dinheiro. Se sentir gás de novo, liga imediatamente. Saiu sem mais nenhuma palavra. O registro estava consertado, mas Carla não sabia. Rick não sabia. Reparem no que está acontecendo aqui. Lucas não estava apenas se defendendo. Estava reconstruindo o tabuleiro, peça por peça, em silêncio, enquanto a outra parte dormia tranquila, achando que o jogo era dela. Às 6 da tarde do mesmo dia, um engenheiro de gás reformado chegou pelos fundos. Sarah havia indicado. David Walsh, 50 e tantos anos, jeans, camisa de flanela, carrinha sem logotipo. Quero um registro de fechamento remoto instalado nessa linha, Lucas disse. Algo que eu controle pelo celular. Walsh examinou os tubos, as conexões, o layout da cozinha. Registro motorizado com conexão celular. Você fecha pelo aplicativo de onde estiver. Leva 2 horas. $1.200. Combinado. Walsh trabalhou em silêncio. Instalou um registro motorizado compacto atrás do fogão, conectou a uma caixinha de controle fixada à parede, sincronizou com o aplicativo Gas Safe Pro no celular de Lucas. Vê esse botão vermelho? Aperta e o registro fecha instantaneamente. Nenhum gás passa. Lucas testou 4 vezes. Clique. Fecha. Clique. Abre. Walsh embolsou o dinheiro e saiu sem fazer perguntas. Era o tipo de profissional que provavelmente tinha 100 perguntas impresso no cartão de visita, se é que tinha cartão de visita. Na noite de 27 de outubro, Lucas estava sozinho no escritório dos fundos da Rosas Kitchen. O salão escuro e quieto, só o zumbido da geladeira
e o tic-tac do relógio que a avó havia pendurado 30 anos atrás. Lá fora, a chuva batia nos vidros, como sempre, em outubro em Portland. Ele abriu o aplicativo de mensagens no celular num número temporário. Tinha estudado meses de mensagens de Diego. Sabia o ritmo, o vocabulário, o tom meio hesitante antes dos pedidos, a confiança crescente nos últimos tempos. E também sabia como Carla escrevia para ele. O detalhe controlador, a promessa emocional no lugar certo. Sabia também, pelas mensagens que havia lido no laptop dela, que Carla já havia usado chips temporários antes. Um hábito de segurança que Diego conhecia e aceitava sem questionar. Era parte do protocolo entre os dois. Digitou para o número de Diego. Vai acontecer amanhã, dia 28. Lucas marcou um jantar de reconciliação aqui no restaurante às 8 da noite. Chamou família e amigos para tentar me convencer a não pedir o divórcio. Disse que quer dar uma última chance ao casamento. Na confusão, o serviço vai estar feito. Com todo aquele pessoal lá dentro, vai parecer ainda mais acidente. Você vai estar aqui como convidado. Age normal, cumprimenta ele, senta e espera. Quando terminar, a gente some junto. Depois disso, somos livres. Te amo. Não me liga. Ele está de olho no meu telefone. Releu 3 vezes. Enviou. Esperou. 3 minutos depois, a resposta chegou. Entendi. Estarei lá. Depois disso, é só a gente. Promessa. Lucas ficou olhando para essa resposta por um tempo longo. Depois disso, é só a gente. Diego estava respondendo aquela mensagem sem saber que era o irmão do outro lado. Estava confirmando presença num jantar que ele acreditava que terminaria com a morte de Lucas. Estava escrevendo promessa, com a mesma facilidade com que havia dito promessa na noite em que Lucas ficou no telefone das 2 às 4 da manhã, consolando o irmão que estava sozinho. Havia uma parte de Lucas que queria sentir raiva naquele momento. Raiva teria sido mais simples, mais limpa. O que ele sentia era diferente. Uma tristeza pesada, do tipo que não grita, que fica quieta e pesa muito. A tristeza de entender que o Diego que havia crescido ao lado dele ainda existia em algum lugar, mas que esse mesmo Diego havia feito escolhas que tornavam o reencontro impossível da forma que existia antes. Lucas fechou o aplicativo, limpou o histórico de mensagens e ficou parado olhando para o teto do escritório. Depois disso, é só a gente. Promessa. Ficou assim por um tempo. E então fez algo que não havia planejado. Pegou o celular de volta. Abriu os contatos. Rolou até o nome de Diego. O número que havia memorizado quando Diego tinha 15 anos e ganhou o primeiro celular, um presente de aniversário que Lucas havia economizado 2 meses para comprar. O dedo ficou parado sobre o nome. Havia uma coisa que Lucas poderia fazer naquele momento. Poderia ligar. Poderia dizer: Diego, eu sei de tudo. Não vai dar o que você está pensando. Para enquanto pode. Poderia dar ao irmão a saída que ele não havia dado ao irmão mais velho. Poderia, como havia feito às 2 da manhã de uma quinta-feira de 2015, ser o que irmãos são. Ficou com o dedo parado por quase 1 minuto. Depois abaixou o celular. Não porque não sentia mais aquilo. Sentia. A vontade de ligar era real. E quem disser que não sentiria o mesmo nunca teve irmão. Mas havia uma diferença entre o que Lucas sentia e o que a situação exigia. Diego havia tido meses para tomar essa decisão. Havia olhado para o próprio reflexo toda manhã, sabendo o que estava fazendo, e havia continuado. Havia ido ao restaurante do irmão em outubro, havia dito orgulhoso com aquele sorriso, e havia voltado para casa planejar a morte do mesmo irmão naquele restaurante. A escolha já havia sido feita. Não por Lucas. Ele guardou o celular no bolso, levantou da cadeira e foi até a janela do escritório. Lá fora, a chuva batia sem parar na Southeast Hawthorne Boulevard, o reflexo laranja dos postes escorregando pelo asfalto molhado.
A avó havia guardado uma carta dentro de um caderno durante décadas para proteger o neto. E o neto estava agora montando uma armadilha para proteger o que ela havia construído. Não era o fim que ninguém havia escolhido, mas era o único caminho que a traição havia deixado aberto. Na manhã de 28 de outubro de 2024, às 6 em ponto, Lucas acordou sem alarme. Abriu o Gas Safe Pro. Apertou o botão vermelho. 2 quilômetros de distância, na Rosas Kitchen, o registro motorizado fechou com um clique. Lucas ficou olhando para a tela por alguns segundos. Funcionava. Depois apertou o botão verde. O registro reabriu. Testou uma vez mais. Fechou. Abriu. O controle era total e imediato. Guardou o celular no bolso e foi para o restaurante. Às 7h15, Lucas estava na cozinha do restaurante de Avental, as luzes acesas, a mise en place começando. Naquele dia não cozinhava para servir fome. Cozinhava para servir provas. 7 pratos. 7 verdades. O primeiro seria um café preto, simples, numa xícara branca, servido com uma cópia impressa do laudo toxicológico. 15 mililitros de Ipeca por 250 mililitros de amostra. O segundo seria uma salada desconstruída com vinagre forte e queijo curado, servida sobre uma cópia plastificada da petição de divórcio com assinatura forjada e o nome de Marcus Brennan no rodapé. O terceiro seria um salmão grelhado com redução de limão, ao lado do laudo hospitalar da laqueadura de Carla. Data: dezembro de 2021. E da confirmação falsa de tratamento de fertilidade emitida por uma clínica que não existia, destinada a Diego. O quarto seria um cordeiro assado com alecrim e alho, acompanhado de uma seleção impressa das mensagens trocadas entre Carla e Diego. 18 meses de traição, servida como entrada. O quinto, e esse era o mais trabalhoso, seria o chile em nogada da avó Rosa. Pimentão recheado com carne temperada, coberto com molho de nozes e sementes de romã. A avó ensinava que chile em nogada era o prato dos dias que exigiam cerimônia. Era o prato certo para aquele dia. E seria servido com uma transcrição completa do vídeo gravado pela câmera oculta. A voz de Carla, instruindo Rick a afrouxar o registro de gás da Rosas Kitchen no dia 28 de outubro, às 8 da noite, com o marido dentro, sozinho. O sexto seria a sobremesa. Um bolo 3 leites feito da receita da avó Rosa, a mesma que ela havia ensinado a Lucas quando ele tinha 8 anos. E ao lado, impresso, o e-mail de Marcus Brennan confirmando os depósitos na conta offshore e a data de encerramento do processo. O sétimo seria apenas um quadrado de chocolate amargo num prato branco, sem enfeite, sem explicação, a verdade nua, sem adorno. A tia Carmen chegou ao meio-dia com uma van de equipamentos. Ela não era a Carmen do salão, era a irmã da avó Rosa, enfermeira aposentada do Providence Hospital, que havia passado a vida inteira no segundo plano do restaurante sem nunca pedir crédito. Era a única pessoa, além de Sarah, que sabia o que estava acontecendo. Colocou as bandejas sobre o balcão com a eficiência calma de quem passou décadas trabalhando em cozinha. "Você está pronto para isso?" Lucas perguntou. "Estou", Carmen disse sem pausa. E a sua avó também estaria. Às 3, Sarah chegou de jeans e jaqueta escura, distintivo na cintura. "Tudo certo no meu lado", ela disse. "O James Torres vai entrar pelos fundos ao meu sinal. Temos mandados de prisão para Carla e para Marcos. Diego vai ser abordado separadamente." "Por que Carla vai vir?" Lucas perguntou. "O plano dela era eu sozinho." "Porque ela acredita que o gás vai vazar lentamente durante o jantar e que a explosão só vai acontecer depois que todo mundo for embora, quando você ficar sozinho fechando a cozinha. Para ela, estar no jantar é o álibi perfeito. Ela sai às 10, você fica, e meia hora depois o prédio explode. Viúva em choque,
cercada de testemunhas que a viram sair antes. É o plano dela. Ela vai vir porque pensa que está completamente segura. Sarah pausou. Marcos vai vir porque Carla pediu. Ela precisa que ele esteja presente para fechar a papelada no dia seguinte. Ele acha que vai dormir rico amanhã. E o Rick? Lucas perguntou. Rick Donovan confessou tudo em entrevista sigilosa há 3 semanas. Assinou acordo de cooperação. Vai testemunhar contra Carla em troca de pena reduzida. Ele fez o serviço na noite de 22 de outubro, 3 dias antes de você ligar para a companhia de gás. Entrou pelos fundos depois do fechamento, afrouxou o registro e saiu. Nem sabia que você já estava monitorando tudo. Sarah cruzou os braços. Lucas, quando o confronto começar, você fica no controle. A noite é sua. Às 5, Lucas arrumou as mesas. 15 lugares, toalha branca, velas, cartões com os nomes. Carla na cabeceira oposta à dele. Diego à direita de Carla. Marcus Brennan à esquerda. Benjamin Hartley ao lado de Lucas. Sarah próxima à porta dos fundos. Os demais convidados. Dona Conceição, a mãe de Lucas, a tia Carmen do hospital. Primos, o padre Miguel que havia casado os dois, Jenny com a câmera, amigos de longa data e clientes antigos da Rosa's Kitchen que conheciam a avó, preenchendo o centro. Às 6 pendurou o cardápio na parede. 7 pratos, só os títulos, café da manhã, contrato, promessa, escolhas, acidente, ganância, verdade. Às 6:30 se trocou. Calça preta, camisa branca, o avental da avó dobrado dentro da bolsa para depois. Às 7, acendeu as velas. O salão ficou com aquela luz âmbar suave. Lucas ficou parado na porta por um momento. 30 anos de história naquelas paredes. O relógio, a moldura de madeira da janela, o forno industrial que a avó havia comprado de segunda mão. O restaurante havia sobrevivido a invernos difíceis, a anos de margem estreita, a 2 incêndios pequenos e a uma pandemia. Ia sobreviver a isso também. Pegou o celular. Abriu o Gas Safe Pro. Apertou o botão vermelho pela última vez naquele dia. O registro fechou. A partir daquele momento, nenhum fogão do restaurante acenderia. O plano de Carla estava morto. E ela não sabia. Às 8:05 a porta da frente se abriu e Carla entrou. Prestem atenção nessa entrada, porque ela conta tudo. Carla chegou com o passo firme de quem pertence ao lugar. O casaco retirado antes mesmo de fechar a porta. O sorriso calibrado para o ambiente. Os ombros soltos, o queixo levemente levantado. No cálculo dela, a explosão só aconteceria depois das 10 da noite, quando Lucas ficasse sozinho fechando a cozinha e ela já estivesse do outro lado da cidade com um álibi perfeito. Estava naquele jantar porque achava que era o lugar mais seguro do mundo para ela naquele momento. Era a postura de quem está segura porque acredita ter controlado cada variável. Ela cruzou o salão, passou os braços em volta de Lucas e o abraçou. Feliz aniversário, meu amor. Pausa. Você está bem? Parece cansado. Estou ótimo, Lucas disse. Fico melhor quando você chega. Ela sorriu. Lucas sorriu de volta. Os dois sabiam. Nenhum dos dois deixava o outro perceber que sabia. Aqui entre a gente, se isso não fosse uma história real, seria um roteiro de thriller psicológico premiado. 2 pessoas que sabem exatamente o que a outra pretende, fingindo não saber, trocando sorrisos num salão cheio de velas. A única diferença é que só um dos dois conhecia o desfecho daquela noite. Às 8:10, Diego entrou. E aqui, a história pede silêncio. Diego Martinez tinha 36 anos. Cresceu no quarto ao lado do de Lucas. Aprendeu a andar de bicicleta com ele. Às 2 da manhã de uma quinta-feira de 2015, havia ligado chorando porque o namoro tinha acabado e Lucas havia ficado no telefone sem dormir porque era isso que irmãos faziam. Em 2016, quando Diego havia perdido o emprego e não tinha dinheiro para pagar o curso técnico de culinária que ele queria fazer,
Lucas havia tirado as economias do mês e depositado na conta do irmão sem que ninguém pedisse. Em 2022, Diego havia carregado a aliança do casamento de Lucas com o sorriso de quem genuinamente queria que o irmão fosse feliz. Esse mesmo Diego estava de pé na porta da Rosa's Kitchen naquela noite de outubro, acreditando que em algumas horas o irmão estaria morto e ele começaria uma vida nova. Diego parou um segundo na entrada. Depois o olhar varreu o salão, as outras pessoas, e a expressão se recompôs tão rapidamente que só quem estava prestando atenção perceberia a hesitação. Ele caminhou até o irmão, estendeu a mão com o aperto de sempre, caloroso, familiar, o aperto que Lucas havia reconhecido desde criança. Lucas, que mesa linda. Irmão! Lucas apertou a mão de Diego. Segurou por um segundo a mais do que o necessário. Fico feliz que você veio. Diego olhou para ele, e por uma fração de segundo, só uma fração, o tipo de detalhe que some antes de ser nomeado, havia algo nos olhos do irmão mais novo que não era confiança. Era avaliação. A expressão de alguém verificando se o terreno é seguro. Lucas viu. Não disse nada. Às 8h15, Marcus Brennan entrou. Terno impecável, cabelos prateados, aperto de mão de quem passou a vida vendendo coisas a preço maior do que valiam. Lucas, que honra! Seu restaurante tem uma reputação lendária nessa cidade. Obrigado por vir, Marcus. Por volta das 8h50, todos os 15 convidados estavam sentados. Lucas ficou de pé na cabeceira da mesa, a taça de vinho erguida, e esperou o silêncio. Obrigado a todos por estarem aqui. A voz saiu firme, clara. 2 anos atrás, Carla e eu prometemos cuidar um do outro para o resto da vida. Hoje quero celebrar essa promessa com as pessoas que mais importam. Fez uma pausa. E também quero contar uma história. Uma história sobre confiança, sobre traição e sobre o que acontece quando alguém subestima um martinês. O sorriso de Carla ficou no lugar, mas os olhos mudaram. Uma fração de segundo. Uma contração pequenina ao redor dos olhos, o tipo de reação que o corpo produz quando o alerta dispara antes que a mente esteja pronta para admiti-lo. Diego não se moveu. Lucas foi até o laptop na mesa lateral. O primeiro prato é um café, ele disse, enquanto Carmen trazia a bandeja com as xícaras brancas e os laudos dobrados ao lado. Café preto, simples. O tipo que eu tomava toda manhã por 3 meses, sem saber que continha 15 mililitros de xarope de ipeca por xícara. Abriu o laudo no projetor. A linha amarelada apareceu na parede. Dona Conceição colocou a mão na boca. Carla não moveu um músculo do rosto. O segundo prato é sobre documentos. Projetou a petição de divórcio com a assinatura forjada e o e-mail de Marcus Brennan. 2,8 milhões de dólares. A Rosa's Kitchen que a minha avó construiu em 30 anos, que eu levei mais 10, continuando, avaliada e negociada para ser transferida para uma conta nas Ilhas Cayman, enquanto eu estava ocupado me sentindo mal por uma doença que não existia. Marcus Brennan endireitou a espinha. A mão foi para a gravata. Esse gesto diz mais do que qualquer palavra. O terceiro prato é sobre promessas. Lucas projetou os 2 documentos lado a lado. O laudo hospitalar da laqueadura de Carla e a confirmação falsa da clínica Oregon Wellness. E então, fez uma pausa que o salão inteiro sentiu. Olhou para Diego, não com raiva, com a expressão de quem está prestes a entregar a parte mais pesada de uma carga que carregou sozinho por meses. À esquerda, laqueadura tubária bilateral realizada no Hospital Universitário de Saúde do Oregon em dezembro de 2021, 2 meses antes do meu casamento. Pausa. À direita, documento de tratamento de fertilidade emitido pela Oregon Wellness Clinic, endereçado a Diego Martinez com a promessa de que ele poderia ter filhos.
Lucas baixou a voz. A clínica Oregon Wellness não existe no Cadastro Estadual de Estabelecimentos de Saúde do Oregon. Nunca existiu, e Carla sabia disso quando fez essa promessa. Diego se virou para Carla devagar. O sangue havia saído do rosto dele. Carla, ele disse, a voz baixa e arranhada. Isso é verdade? Carla abriu a boca. Fechou. Diego. Lucas disse o nome do irmão com uma voz que não era acusação. Era algo diferente. Era o tom de alguém que precisou de meses para encontrar palavras que pudessem carregar tanto peso sem quebrar. Ela nunca pôde ter filho com você. Ela sabia disso antes de fazer essa promessa. E fez mesmo assim porque precisava que você acreditasse. Precisava de você. Diego ficou imóvel, a boca levemente aberta. Um pedaço de pão intocado na frente dele. Estava com o olhar fixo em Carla, como se tentasse encontrar ali algum sinal de que tudo aquilo era um erro, uma confusão, algo com explicação possível. Não encontrou. E então, algo aconteceu no rosto de Diego que ninguém naquela mesa havia previsto. Não foi a expressão de quem é pego, foi a expressão de quem acabou de entender, de verdade pela primeira vez, que havia escolhido o lado errado. Não porque a armadilha fechou, porque viu o irmão olhar para ele sem ódio, e isso foi mais devastador do que qualquer acusação. As lágrimas vieram devagar, sem ruído. Diego não tentou esconder. Gravem esse instante, Lucas continuou, porque precisava continuar. O quarto prato são as escolhas. Projetou a seleção de mensagens entre Carla e Diego. 18 meses. Eu não vou ler tudo. Só vou dizer que as mensagens começam em agosto de 2022 e terminam ontem à noite. A tia Carmen olhou para Diego. Dona Conceição segurava o lenço com as duas mãos. O quinto prato, Lucas disse, e a voz ficou mais baixa, não porque tivesse perdido firmeza, mas porque aquele era o momento que exigia menos volume. É sobre o 28 de outubro. Apertou a tecla e o vídeo começou. A voz de Carla preencheu o salão. Cada palavra clara. Preciso que você afrouxa um dos registros. O suficiente para ter um vazamento lento. Quando alguém ligar o fogão em potência alta por tempo suficiente, vai causar uma explosão. E então, a frase que fez todos na mesa pararem de respirar. Meu marido não vai sair. Eu herdo o restaurante como viúva e fecho com o Cascade Dining Group no dia seguinte. Silêncio. Dona Conceição disse o nome do filho com a voz de quem acabou de entender algo que vai levar anos para processar. Lucas. Estou aqui, mãe. Carla se levantou abruptamente. Isso foi tirado de contexto. Essa gravação foi manipulada. Sente-se, Carla. A voz de Sarah Morgan atravessou o salão, calma, com o peso de quem não precisa gritar para fazer o ambiente entender que uma ordem foi dada. O distintivo da polícia de Portland, agora visível na cintura. Você vai ter oportunidade de falar com o seu advogado, não aqui. Marcus Brennan empurrou a cadeira para trás. Sente-se, Sr. Brennan. O detetive James Torres entrou pelos fundos naquele momento, acompanhado de outro agente fardado. Não há saída por aqui. O sexto prato é a ganância. Lucas projetou o e-mail de Marcos confirmando os depósitos na conta offshore. 2,8 milhões de dólares para dividir entre pessoas que achavam que um homem ia morrer esta noite dentro desse prédio. Fez uma pausa. E o sétimo prato é um quadrado de chocolate amargo no prato branco. A verdade. Sem enfeite. Registrada aqui, agora, perante todos vocês. Sarah avançou. Carla Mendes Martinez, você está presa por tentativa de homicídio em primeiro grau, agressão com lesão corporal através de envenenamento sistemático, conspiração para cometer fraude e solicitação de destruição criminal de propriedade. Aplicou as algemas com movimento preciso. Você tem o direito de permanecer em silêncio. Tudo o que disser pode
e será usado contra você num tribunal de justiça. Torres algemas Marcus Brennan com a mesma eficiência. Diego ainda estava sentado, o rosto coberto de lágrimas, as mãos abertas sobre a mesa. Sara se aproximou dele devagar. Diego Martinez, você foi aqui esta noite acreditando que ia testemunhar um acidente. O que você vai dizer agora vai determinar muito do que acontece a seguir. Você tem escolha. Pôs um gravador pequeno sobre a mesa. Você quer cooperar? Diego ficou olhando para a mesa por um tempo. Depois levantou os olhos para Lucas. Lucas o olhou de volta. Não com ódio, não com frio, com a expressão de alguém que amou de verdade, que foi traído de verdade e que chegou ao outro lado desses dois fatos, carregando os dois ao mesmo tempo. Era a expressão de alguém que não havia esquecido o irmão de 12 anos ensinando um menino de 6 a andar de bicicleta. E que também não havia esquecido a mensagem: entendi, estarei lá. Depois disso é só a gente. Eu coopero, Diego disse, com a voz de quem descobriu tarde demais que o preço de certas escolhas não vem na hora em que são feitas. Eu conto tudo. Às 21h58 de 28 de outubro de 2024, Carla e Marcos foram levados pela porta da frente. O salão ficou em silêncio por um instante. Só o barulho da chuva lá fora e a vela ainda queimando no centro da mesa. Sabe o que é engraçado nisso tudo? O chile em nogada estava perfeito. Os pratos do jantar dos 7 cursos, que ninguém havia tocado durante a revelação inteira, estavam ali, intactos, cheirando bem, completamente ignorados. A avó Rosa teria achado isso um desperdício inaceitável. Lucas prometeu mentalmente que resolveria isso depois. Dona Conceição cruzou o salão e abraçou o filho sem dizer nada. Lucas fechou os olhos por um momento. Sentiu o peso dos últimos 8 meses se dissolver lentamente. Benjamin Hartley pousou a mão no ombro de Lucas. A sua avó teria orgulho de você esta noite. Lucas não confiou na própria voz, então só assentiu. O julgamento durou 3 semanas. No sistema americano, crimes graves como tentativa de homicídio são julgados por júri popular. 12 cidadãos comuns que analisam as provas e decidem culpado ou inocente, sem formação jurídica, sem cargo. Quem é do Brasil vai reconhecer isso como algo que praticamente não existe no nosso sistema, onde a sentença fica nas mãos do juiz. Lá, a decisão fica com seus vizinhos. E 12 pares de olhos diferentes assistindo à mesma gravação de Carla, instruindo Rick a explodir o restaurante, chegaram ao único veredicto que a evidência permitia. Diego testemunhou por 2 dias. Contou cada reunião, cada instrução de Carla, cada detalhe. Quando saiu do banco das testemunhas, não olhou para Carla nem para o irmão. Desceu os degraus com a cabeça baixa. No dia 18 de dezembro de 2024, a juíza Margaret Whitmore leu as sentenças. Carla, 12 anos de reclusão, $500 mil de indenização a Lucas, todos os direitos sobre a Rosa's Kitchen integralmente restituídos ao Sr. Martinez. Marcus Brennan, 8 anos por conspiração e cumplicidade. Diego, 2 anos de probation supervisionada, 400 horas de serviço comunitário, proibição de contato com o irmão sem autorização expressa por escrito. Diego assentiu quando ouviu o nome dele. Saiu pela porta lateral, não pela principal. Lucas não o viu partir. Na semana seguinte, Lucas recebeu uma mensagem de Tom Anderson. Vi no noticiário. Bom trabalho. Se precisar de mais alguma coisa, já sabe onde me achar. A planta ainda está aqui. Lucas olhou para a mensagem por um segundo. Depois respondeu apenas: Obrigado, Tom. A planta de plástico sobrevivia a tudo. Era o tipo de coisa que sobreviveria ao fim do mundo e ainda estaria verde garrafa na recepção quando os arqueólogos chegassem. 3 dias depois do julgamento,
um envelope chegou ao restaurante com letra que Lucas reconheceu antes de abrir. A caligrafia do irmão. Sempre havia sido boa, precisa, com uma inclinação levemente para a direita, que a professora do 5º ano havia elogiado uma vez e que Diego havia mantido por orgulho durante toda a vida. Lucas, sei que não tenho direito a nenhuma palavra sua, mas preciso escrever isso porque não consigo viver com o peso de nunca ter dito. Eu errei, não tropecei, não fui fraco num momento difícil. Eu escolhi o dinheiro, escolhi ela, escolhi me convencer de que você ficaria bem de alguma forma. Me convenci porque era mais fácil do que admitir o que estava fazendo. E quando ela mostrou os documentos falsos sobre fertilidade, uma parte de mim nem duvidou porque queria acreditar. Queria tanto acreditar que ela me amava que não perguntei o que deveria ter perguntado. Pagamos os dois o preço disso. Eu paguei o menor. Isso eu sei. Você me ensinou a cozinhar, me ensinou a trabalhar, ficou no telefone às 2 da manhã quando eu não tinha mais ninguém. E eu usei tudo isso para te virar as costas. Não estou pedindo perdão. Estou dizendo que você não merecia nada do que aconteceu e que vou carregar isso pelo resto da vida. Diego. Lucas leu a carta uma vez. Dobrou com cuidado. Colocou dentro do caderno de receitas da avó, entre a última página de receitas e a contracapa. Não porque havia perdoado, não ainda, mas porque havia algo naquela carta que pertencia à história inteira, e a história inteira merecia ser guardada. 6 meses depois do julgamento, na manhã de 15 de maio de 2025, Lucas caminhou descalço pela areia da Cannon Beach, com o caderno de receitas pressionado contra o peito. A praia ficava a 90 minutos de Portland para o oeste, onde o Oceano Pacífico encontrava a costa do Oregon numa sequência de rochas e espuma e vento que não pedia licença para ninguém. Para situar quem nunca esteve por lá, a Cannon Beach é uma das praias mais famosas do Oregon, conhecida pela rocha gigantesca chamada Haystack Rock, uma formação de mais de 70 metros de altura que fica a algumas centenas de metros da costa. É um dos pontos mais fotografados do noroeste dos Estados Unidos. Mas para Lucas, o lugar tinha significado anterior a qualquer fotografia. A avó Rosa o trazia ali quando ele era pequeno. "Meu menino", ela dizia, "o oceano lava tudo. Não importa quanto doe, as ondas continuam chegando e a vida continua andando." Eram quase 4 da manhã, quando havia acordado com a necessidade de voltar para ali. O fundo de $850 mil que a avó havia guardado durante 30 anos e os 500 mil de indenização de Carla haviam dado a Lucas mais do que recursos. Haviam dado escolha. Havia quitado todas as dívidas do restaurante, incluindo os empréstimos que Carla havia pressionado ele a assinar em condições ruins durante os meses do envenenamento. Havia contratado uma reforma completa. Paredes novas, com cor quente, capacidade ampliada de 25 para 40 lugares, cozinha modernizada e, na parede dos fundos, uma pintura da avó Rosa com avental branco e as mãos cobertas de farinha, sorrindo para alguém fora do quadro. A Rosa's Kitchen havia reaberto em 8 de abril. A Portland Monthly havia publicado uma resenha de meia página. A Associação de Restaurantes e Hotelaria do Oregon havia indicado o estabelecimento para melhor restaurante familiar de 2025. E havia outra coisa. Em fevereiro, Lucas havia criado o Fundo Herança Rosa, uma organização sem fins lucrativos que concedia bolsas de até $20 mil para homens e mulheres saindo de relacionamentos abusivos que quisessem abrir negócios na área de alimentação e hospitalidade. Consulta jurídica gratuita, mentoria de negócios, acesso a uma rede de empreendedores no Oregon. Em março, haviam concedido as primeiras 3 bolsas: uma padaria, uma empresa de catering e um food truck. Havia chegado um e-mail 3 dias antes, numa manhã, enquanto ele fechava o expediente.
Remetente Helena Ramírez, 29 anos. Senhor Martinez, saí de um casamento violento há 2 meses, junto com minha filha de 7 anos. Estou num abrigo em Portland. Uma conselheira me falou do Fundo Herança Rosa. Sempre sonhei em trabalhar em restaurante, aprender a cozinhar de verdade. Vi no site que vocês estão contratando. Não tenho muita experiência, mas sou trabalhadora e não vou decepcionar. Você me daria uma chance? Lucas havia respondido na hora. Helena, terça-feira às 10 da manhã, na Rosa's Kitchen. A gente começa juntos. Em pé na praia, com as ondas nos tornozelos, o caderno de receitas aberto na primeira página. Lucas leu o que a avó havia escrito ali em letras inclinadas e firmes. Nunca deixe ninguém roubar o que é seu, construa bem, proteja sempre. E quando vier a tempestade, use a cozinha. A última frase tinha um significado diferente agora. Quando criança, Lucas havia entendido como conselho prático. Quando as coisas ficam difíceis, cozinha. Hoje entendia como algo maior. Use o que você sabe. Use o que você aprendeu. Use o que te foi dado e transforme a matéria-prima disponível, mesmo quando for dor, em algo que nutre. Lucas fechou o caderno. A carta de Diego estava lá dentro, entre a última receita e a contracapa. Não havia uma resposta ainda. Talvez houvesse um dia. Talvez não. Perdoar não é uma decisão que se toma no calendário. É uma coisa que ou chega ou não chega, e forçá-la antes do tempo não é generosidade. É mentira. Voltou para Portland naquela tarde. Dona Conceição ligou naquela mesma noite. Não disse muito, só disse: eu soube que você ia ficar bem. A sua avó também sabia. Lucas ficou um momento sem responder. Depois disse que sim, que ele ficou. Na terça-feira seguinte, Helena Ramírez chegou à Rosa's Kitchen às 10 em ponto. 29 anos, cabelo preso, tênis usado, a filha de 7 anos deixada com a cuidadora do abrigo. Ficou parada na entrada com a expressão de quem não tem certeza se o lugar que está é real. Lucas foi até ela. Helena, estendeu a mão. Bem-vinda. Ela a apertou com firmeza. Havia algo naquele aperto. A firmeza de quem passou por coisa séria e ainda está de pé, que Lucas reconheceu porque havia sentido o mesmo no próprio aperto de mão durante os meses que havia passado fingindo normalidade. Vem, ele disse, e a levou direto para a cozinha. Colocou um avental sobre o balcão. Abriu o caderno de receitas da avó na página do chile em nogada. O prato dos dias que exigiam cerimônia, o mesmo que havia servido no jantar dos 7 pratos. E começou a ensinar. Não havia pressa. Não havia teste. Havia apenas 2 pares de mãos sobre uma bancada de inox. Os ingredientes organizados da esquerda para a direita, como a avó Rosa havia ensinado Lucas 30 anos atrás, e uma voz explicando devagar o que cada etapa exigia. Em algum momento, no meio da manhã, Helena derramou o molho de nozes fora da panela. Ficou olhando para a mancha no fogão com a expressão de quem está prestes a pedir desculpa pela existência inteira. Lucas pegou um pano, limpou e disse apenas: a minha avó costumava dizer que cozinheiro que nunca derramou nada nunca cozinhou de verdade. Helena olhou para ele. Isso é verdade? Não faço ideia, Lucas disse, mas funciona. Em algum momento no meio da tarde, enquanto o molho de nozes reduzia no fogo e a cozinha cheirava a especiarias e calor, Helena disse sem olhar para Lucas: eu nunca achei que ia ter uma chance dessas. Lucas ficou um segundo sem responder. Depois disse: a minha avó pensou o mesmo sobre o restaurante dela quando começou. Fez uma pausa. E olha o que ela deixou. Helena olhou para a cozinha ao redor. As paredes com cor quente, o forno industrial, o mural da avó Rosa na parede dos fundos, com as mãos cobertas de farinha e o sorriso voltado para alguém fora do quadro. Esse alguém era Lucas, e agora
Lucas estava do outro lado daquele sorriso, com um avental novo sobre o balcão e um caderno de receitas aberto entre os dois. A avó havia protegido o neto. O neto havia usado essa proteção para proteger outra pessoa. O círculo estava fechado. E para você que acompanhou essa história até aqui, lembro de uma coisa. Lucas teve várias oportunidades de agir pela raiva. Quando viu os dois no restaurante. Quando encontrou os documentos. Quando descobriu que estava sendo envenenado. Quando leu a mensagem do irmão confirmando que estaria lá para testemunhar a morte dele. Em todas essas oportunidades, escolheu a estratégia em vez do impulso. A traição que vem de fora é dolorosa. A traição que vem de dentro, de quem você ensinou, criou, amou, essa deixa uma marca de formato diferente. Não é só ferida. É uma pergunta que fica: como eu não vi? E a resposta honesta é: você não viu porque amava. E amor verdadeiro não está o tempo todo checando se o outro merece. Protejam o que é de vocês enquanto está tudo bem. Documentem o que importa. Cuidem das pessoas que cuidam de vocês de volta. E quando a traição vier de onde menos esperavam, porque às vezes vem de lá, lembrem que o tamanho da dor não define o tamanho do que vem depois. Define o tamanho do que você vai construir quando a tempestade passar. Se essa história moveu alguma coisa em você, nos conte nos comentários de qual cantinho do Brasil ou do mundo você está ouvindo isso agora. Compartilhe com alguém que precise ouvir que sobreviver não é o fim, é o começo da reconstrução. E se você ainda não faz parte desta família aqui no canal, verifique se já se inscreveu. E como sempre, vai valer cada segundo. A gente se vê na próxima história.